Bom dia, alunos do Secoca. Vamos começar agora a falar sobre os conteúdos da nossa unidade 5. Vamos entrar agora no nosso módulo 3 da unidade 5. O primeiro assunto, turma, se trata da parte da geometria. Antes de começar a falar sobre geometria, vamos falar sobre os principais o quê? Os elementos fundamentais da geometria. O que é principal a gente saber antes de começar na parte geométrica? O que a gente precisa saber antes de chegar na parte de geometria? Tem uns conceitos básicos, mas que são muito importantes a gente entender e compreender para seguir em frente na parte geométrica, tudo bem? A geometria é um ramo muito importante da matemática, que é muito usada, que parte dos alunos tem uma certa dificuldade. Vocês vão ver que geometria é um assunto bem simples de se compreender, ok? Basta ter bastante atenção. O primeiro elemento fundamental da geometria é chamado ponto. Como assim ponto, professor? Ponto assim mesmo, ó. Vem aqui, ó. Pronto, fiz um ponto. Ó, o que é importante saber sobre o ponto? O ponto, ele não possui dimensões. Como assim? Se eu pego uma folha de papel, ela possui o quê? Duas dimensões, ok? Ela pode ter largura e comprimento. Isso são as dimensões, ó. Ela tem comprimento e tem a largura. Isso são as dimensões. Um ponto, ele não possui dimensões. Ele é só, como pode dizer, um pontinho mesmo. E importante, um ponto ele é representado o quê? Por uma letra maiúscula, ó. Se eu tenho um ponto, ó, aqui eu tenho um azão. Como assim? Então aqui se representa o quê? Esse ponto aqui com esse A significa o quê? Nós temos o ponto A. Se eu pegar aqui, olha, e colocar um B, então esse aqui é o ponto B. As letras servem para quê? Para diferenciar um ponto do outro. Por quê? Eu posso ter, exemplo, o ponto A, ele está aqui, ele está mais à esquerda do que o ponto B. Fiz como se tivesse uma corrida, onde esses pontos representassem cada pessoa. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Por que eu diferencio? É como se fosse o ponto A está mais distante de chegar na nossa linha de chegada do que o ponto B, ok? Então vamos lá. Um ponto como é que se representa? Ele é representado por uma letra maiúscula e ele não possui dimensões, ok? Foi até interessante eu colocar uma linha aqui de chegada por conta de quê? Vamos falar sobre a questão de pontos. Ó, pontos colineares. Não se preocupe com esse nome estranho, ó. Colineares. Quando você for ver colineares, o lineares lembra coisa o quê? Lembra de linha, ok? Então tem uma linha. Então o que seriam pontos colineares? São pontos que estão em uma mesma linha. Então como se tivesse um ponto A aqui, o ponto B aqui, e o ponto C aqui. Esses três pontos são o quê? Eles são colineares. Por quê? Porque eles estão na mesma linha. É como se eu tivesse essa linha aqui, eu tivesse uma linha passando por aqui. Esses pontos A, B e C, eles são colineares, eles estão na mesma linha. Mas se eu pegar esse exemplo, o ponto D, ó, meu ponto B está aqui. Meu ponto D e C são colineares? Não, porque eles não estão na mesma linha, eles estão em linhas diferentes. Tudo bem? Só lembrar, pontos colineares lembra de linhas que estão na mesma linha. Tudo bem? Então isso aqui é o básico que a gente pode saber em relação a ponto. Ó. Não possui dimensões, é representado por uma letra maiúscula. E temos o quê? Que pontos colineares estão na mesma linha, ok? Igual aqui, olha, o D e o B não são colineares porque eles não estão na mesma linha. Ó. Tenho essa linha e tenho essa linha, estão em linhas diferentes. Para ser colineares tem que estar na mesma linha, ok? Então a definição de ponto já aprendemos então. Agora, outro assunto que é muito importante é o conceito de reta. Ah, professor, reta é bem simples. Reta é como se fosse uma linha. Aqui, ó. Isso aqui é uma reta, professor. Correto, isso aqui é uma reta. Mas precisa saber o quê? Entender o que seria, de certa forma, uma reta. Como que essa reta ela é formada? A reta, de certa forma, ela é formada por infinitos pontos colineares. Como assim? É como se essa reta fosse formada o quê? Por infinitos pontinhos aqui, ó, colineares. Tá vendo aqui esses pontinhos?
Tá vendo que se eu fizer vários pontinhos, eu não vou formando uma linha? Mas se eu tiver infinitos pontos, tiver muito ponto, ó, botando vários e vários infinitos pontos, se eles estão na mesma linha, infinitos pontos, ele acaba fazendo o quê? Formando uma reta. É como se aqui nessa reta fosse formado por infinitos pontos, um grudadinho no outro. Então isso aqui formou o quê? Formou uma reta, ok? Então essa reta é formada do quê? Por infinitos pontos colineares. Isso significa o quê? É formada por infinitos pontos que estão na mesma linha, ok? Então, ó, essa é a primeira parte que a gente quer que saiba. Uma reta formada por infinitos pontos colineares, por infinitos pontos que estão na mesma linha. E outra coisa importante, uma reta, ela é o quê? Ilimitada nos dois sentidos. Ó, eu posso ter a reta em sentido para cá, para a direita, e posso ter o sentido para a esquerda. O que significa ilimitada? Ela não possui limite, ela não possui fim. Se ela é ilimitada por dois sentidos, ela tem o quê? Ela não tem nem começo nem fim. Ela é infinita, ok? Eu não posso dizer aonde ela começa e aonde ela termina. Por quê? Porque ela é ilimitada. É como se essa reta aqui continuasse no infinito para a esquerda e aqui no infinito para a direita, ok? Então ela é o quê? Ela é ilimitada nos dois sentidos. Então ela não possui nem começo nem fim, porque ela está no infinito para a esquerda e para cá para o infinito para a direita. E uma coisa muito importante, lembra que os pontos são representados por letras maiúsculas? Se eu quero um ponto aqui, escrever o ponto B, eu boto um B grandão, então esse aqui é o ponto B. Já uma reta é diferente. Como que eu represento uma reta? A reta sempre é representada por uma letra minúscula. Por exemplo, se eu boto um Rzinho aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a reta R. Ok? Então aqui eu tenho a reta R. Ah, e se eu querer quero botar um nome para essa reta aqui, ó. Essa aqui é a reta S. Se eu pego outra reta aqui, ó, essa aqui é a reta T. Qualquer letra você pode usar. Da mesma forma que os pontos eu posso botar ponto A, B, C ou D para diferenciar os pontos, mesma coisa eu faço com a reta, só que a reta é com letra minúscula. Eu coloco cada reta com um certo nome, por quê? Para mostrar que são retas diferentes. Perceba que eu tenho essa reta R, eu tenho a reta S e a reta T. Elas estão o quê? Em posições diferentes, estão em ângulos diferentes, cada uma tem seu comportamento. Eu coloquei cada uma de uma letra diferente para representar quem ela é. Essa é a reta R, essa aqui não é a reta R, essa aqui é a reta S. Ela está de uma maneira diferente. A reta R, ela está o quê? Está na horizontal. A S está na vertical e um pouquinho torta. Então eu mudo as letras, eu coloco letras diferentes para representar o quê? Para representar retas diferentes. Lembrando, uma reta, ela é o quê? Ilimitada. Ela não possui nem começo nem fim. Então ela vai para o infinito para a esquerda ou infinito para a direita, igual essa S. Infinito para cima e infinito para baixo. Ok? Então eu posso delimitar uma reta. Ok? Então, beleza. Só que, ó, eu represento uma reta com letra minúscula, não disse? Eu pego uma retinha aqui e falo assim, essa aqui é a minha reta R. Eu posso ter outra maneira de representar uma reta. Como assim, professor? Eu posso representar uma reta de uma maneira diferente como? Se eu souber pelo menos dois pontos que pertencem a essa reta. Como assim? Veja que eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, eu tenho pelo menos dois pontos onde ela passa. Exemplo, eu tenho um ponto E aqui e tenho um ponto F aqui. Mas aqui é uma reta, ok? Então ela é infinita, ela é ilimitada. Então como é que eu represento? Eu represento assim, quando eu tiver dois pontos, com essa reta passando em dois pontos, o que eu tenho que fazer? Para mostrar que ela é infinita, para cada lado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o quê? Uma setinha. O que significa essa setinha? A setinha significa que tem continuidade, ela continua no infinito para a esquerda. Mesma coisa aqui, ó, na direita. Eu tenho que colocar uma setinha. Então o que eu estou representando? Eu tenho uma reta que passa pelos pontos E e F. Lembra? Pontos, letra maiúscula. Então eu tenho uma reta. Vamos dar um nome para essa reta? Essa aqui é uma reta... Não, nem precisa dar nome, né? Que não é nova nomenclatura. Perdão. Ó, aqui é uma reta ilimitada, onde ela passa pelos pontos E e F. Então, ó, ela é ilimitada tanto para a esquerda quanto para a direita. Essa setinha significa o quê? Que tem uma continuidade. Ela continua para o infinito para a esquerda. Essa setinha diz isso. E aqui ela continua para o infinito para a direita. Essa setinha significa isso. Mas como representa essa reta, professor? Como? Você pode representar o quê? Como a reta é F. E em cima aqui eu coloco quem? Coloco as setinhas. Tá vendo? Então eu tenho E, F.
E esse símbolo aqui, olha, esse tracinho com duas setinhas, uma para o lado e para o outro, significa o quê? Que eu estou representando uma reta. Beleza, professor, isso aqui representa uma reta. Mas como eu tenho o ponto E e F, eu estou dizendo o quê? Eu tenho uma reta que passa pelos pontos E e F, ok? Também poderia colocar como? Reta F, E, ok? Então é a reta que passa pelos pontos F e E, ok? Tudo bem? Então se eu mudar a ordem aqui, não vai alterar. O que é importante? Eu colocar esse tracinho e as setinhas para os dois lados. Isso aqui representa o quê? Uma reta ilimitada, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então eu tenho uma reta ilimitada que passa o quê? Nos pontos F e E. Ou, em resumo, eu tenho uma reta que passa pelos pontos F e E. Ou uma reta que passa pelos pontos EF. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos lá. Mais um conceito. Nós falamos sobre retas. Só que dentro do conteúdo de retas, temos o quê? Outras nomenclaturas, tudo bem? Como assim outras nomenclaturas? Isso aqui é uma reta. A reta é ilimitada nos dois sentidos, ok? Não possui nem começo nem fim. Só que eu posso ter o quê? Eu posso ter uma semi-reta. Ó. Semi-reta. Vamos lá, semi-reta. Professor, o que seria uma semi-reta? Ó, a semi-reta, como teve aquela nossa representação ali, a reta que passa no ponto F, FJ, não sei, ó, EF, reta que passa no ponto FE. Numa semi-reta também aconteceu o quê? Numa semi-reta eu posso ter esse caso aqui, olha, ó. Vou botar aqui um J e aqui eu vou botar um K. Esse aqui é um exemplo de uma semi-reta. Professor, qual a diferença da semi-reta para a reta? A reta, ela não possui nem começo nem fim. Ela é ilimitada tanto para a esquerda quanto para a direita, ok? Só que o que acontece? Uma semi-reta, ela possui o quê? Ela possui dois pontos, ok? Essa semi-reta, a gente pode usar dois pontos como base, onde acontece o quê? Um desses pontos seria o quê? Seria a minha extremidade, que seria o quê? A minha origem. Como assim, ó? Aqui, ó, esse J seria a minha origem. Professor, como é que você sabe que esse J é a minha origem? Perceba o quê? No J tem uma seta? Não. Eu tenho um ponto e a seta é onde? Para a direita. Isso significa o quê? Que a minha reta, ela começa nesse J, passa por esse ponto K e continua no infinito. Então significa o quê? Essa minha semi-reta, ela é limitada no J, ok? Então ela para aqui no J, ela começa no J. Se ela começa, aqui é a origem. Então a minha reta, ela começa nesse J e ela vai para a direita, passa pelo ponto K, só que ela não para, ela continua. Essa setinha significa o quê? Que vai até o infinito. Então acontece o quê? Uma semi-reta é aquela que acontece o quê? É uma reta que ela possui começo, que é a origem, mas ela não possui nenhum fim. Então ela começa nesse ponto J, passa por esse ponto K, só que para cá ela é infinita para a direita, tudo bem? Então ela possui o começo, possui origem, que seria esse J, só que ela não possui o fim, ok? Mas, professor, como é que eu represento essa semi-reta? Como é que eu faço? Simples. Que você faz o quê? Olha, professor, eu posso botar JK e KJ? Posso alterar a letra? Poder até pode, mas o que você precisa saber? Tem que fazer assim, olha. Né, J até o K, aqui, o J, eu vou fazer uma setinha. Eu vou ter setinha no J? Não, porque aqui é a minha origem. Só bota setinha se for infinito para esse sentido. É infinito para o J? Não, ele parou no J, então ele começa aqui no J. Tudo bem? Só que ele vai até onde? Vai passar pelo K, e do K para lá ele fica infinito. Então, ó, eu coloco a setinha no K. Porque significa o quê? Que a minha semi-reta, ela começa no J e passa pelo K. Então, é uma semi-reta que ela faz o quê? Ela vai do sentido de J para K. Então, ela começa no J, passa pelo K e vai até o infinito. Tudo bem? E se fosse o contrário, professor? Poderia também fazer assim, ó, nesse caso, ó. Só que não é muito recomendado, tudo bem, turma? Seria o quê? Começa no J e passa até o K e vai para o infinito. Por que eu não coloco desse jeito, pessoal?
Porque o meu J aqui na nossa semi-reta, ele está na direita. Então mantenha onde ele está. Se o J está aqui na direita, tu coloca esse J na direita. Não, perdão, na esquerda. Se o J está na esquerda, mantenha ele na esquerda. Tudo bem? Não inverta, tudo bem? Senão pode acabar criando uma confusão na cabeça de vocês. Então coloca assim, ó. Ela tem origem no J e passa pelo K e no infinito, tudo bem? Então ela é o quê? Essa é uma semi-reta, ela é o quê? Ela é limitada. Ó, ela possui começo, mas ela não possui fim, tudo bem? Então ela é limitada no J, então ela tem origem no J, nesse ponto, passa pelo ponto K e continua até o infinito. É só lembrar, sempre que você tiver a setinha aponta para o infinito. Então para K não tem fim, tudo bem? Para a direção de K não tem fim. No J ela começa, ela passa pelo K. Tudo bem, turma? Esse é a definição de semi-reta. É o quê? Ela possui pelo menos 2 pontos, ela passa pelo menos em 2 pontos, onde ela tem uma origem e ela não tem fim. Ela tem começo, mas não tem fim. E essa origem é chamada o quê? De extremidade. Por que extremidade? Extremidade seria, de certa forma... Se eu tenho um exemplo... Vamos lá, um exemplo. Se eu tenho uma mesa... Eu tenho um copo aqui parado na mesa. Então esse copo, ele tá o quê? Tá na extremidade. Ele tá o quê? Tá no limite da mesa. Aonde a mesa começa, entendeu? Mesma coisa aqui. Então o que seria extremidade? Seria aonde a reta começa, tudo bem? Extremidade e origem dá no mesmo, tudo bem? Nessa questão de conceito de retas. Isso aqui é uma semi-reta, lembra? Reta não tem começo nem fim. Semi-reta possui começo, mas não tem fim, ok? Onde sempre a setinha aponta para onde tem o infinito. Se ela é limitada no J, então eu não preciso colocar seta. Por que é importante saber isso? Porque a gente vai falar agora sobre segmento de reta. Cuidado para não confundir reta, semi-reta e segmento de reta. O que seria agora um segmento de reta? Vamos lá. Segmento de reta. O que seria um segmento de reta? Vamos lá. Uma reta não possui nem começo nem fim. Uma semi-reta possui começo, mas não possui fim. O que é um segmento de reta? Um segmento de reta é fácil. Acontece o quê? Nós temos o quê? Duas extremidades. Como que funciona? É como se eu tivesse aqui um ponto A e que eu tivesse um ponto B. E, professor, não tem seta, nem para cá nem para cá. O que significa? Significa que um segmento de reta ele possui duas extremidades, ok? Seriam dois limites. Aonde para? Ela tem um começo e ela tem um fim. Então, o que é um segmento de reta? É uma reta que ela possui começo e possui fim, tudo bem? Aí vai depender de onde você quiser. Se eu quiser que o meu A seja a minha origem e o B seja o meu fim, ó, ela começa no A e vai até o B, eu escrevo como? Ela começa no A e vai até o B. Então eu estou falando o quê? Em que sentido? Eu estou falando do sentido de A para B. Estou falando, ela é nesse sentido aqui da minha seta. Ela começa daqui e vai para cá, ok? É como se eu estivesse na cidade A e aqui eu tenho que chegar na cidade B. Então eu estou na cidade A. Eu vou da cidade A para B. Então ela começa no A e vai até o B. Lembra? Eu tenho setinha? Não, então significa que eu não tenho infinito. Eu paro aqui. Então eu começo no A e vou até o B. Eu continuo? Não, porque eu não tenho a seta. Então ela é limitada, ela possui limite nas duas extremidades. Então ela possui começo e possui fim. Se eu quisesse representar esse segmento de reta, começando do B e indo até A, o que você faria? Começa no B e vai até o A. E um tracinho. Tracinho é o quê? Segmento de reta. Ela começa no B e vai até o A. Tudo bem? Lembrando, se não tem seta, ela começa no B e para no A. Então ela vai do B até o A. Tudo bem? Só que esse BA e AB representam o quê? O mesmo segmento de reta. Tudo bem? Se eu mudar a ordem, vai continuar sendo o quê? O mesmo segmento. Vai continuar tendo o quê? A mesma distância. Tudo bem? Então lembrando, reta não possui começo nem fim. Semi-reta possui começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. Ok? Show? Essa é a diferença de reta, semi-reta e segmento de reta. Tudo bem? Agora vamos começar a trabalhar com os conceitos de segmento de retas. Eu falei que reta tem várias coisas, várias, como posso dizer, particularidades de um assunto com o outro. Ok? Lembrando, reta não possui começo nem fim.
Semi-reta possui começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. Tudo bem? Possui começo e fim. Então ela começa em um ponto e vai até outro, ok? Show? Show de bola. Agora vamos trabalhar com segmentos de retas específicos, ok? Nós podemos o quê? Existir de ter segmentos de reta consecutivos. Professor, como assim segmentos de retas consecutivos? Ó, eu vou ter, é como se eu tivesse uma estrada, como se tivesse uma estrada. Vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo aqui. É como se eu tivesse a minha casa no A, no B, sei lá, a casa do, sei lá, casa de outra pessoa, da Baleia, não sei se vou dar um nome com B, na casa da Bruna, não sei. Aqui o C. Aqui eu tenho a casa, minha casa aqui no A, tenho a casa no B e tenho no C. Beleza, professor, você está colocando ponto aqui e aqui é ponto aqui. Se eu não tenho setinha, significa o quê? Significa que eu começo no A e vou até B. Perceba comigo que se eu coloco aqui, ó, AB e um traço. Eu estou representando quem? Minha reta aqui começa no A e vai até o B. Estou representando o quê? Esse segmento de reta. Segmento de reta que começa no A e vai até o B. Tudo bem? Perceba também que aqui, ao mesmo tempo, posso também, tampando o meu A, eu vejo o quê? Que eu tenho também um segmento de reta BC, que ele começa no B e vai até o C. Então, ó, eu tenho esse segmento de reta e eu também tenho esse segmento de reta. Tenho dois segmentos de retas. Esses segmentos de retas AB e BC são consecutivos? Professor, como eu vou saber se os segmentos de retas são consecutivos? Como é que eu vou saber? Dois segmentos de retas são consecutivos se alguma das extremidades de um segmento esteja no outro também. Como assim? Aqui nesse segmento de reta AB, eu tenho a extremidade A e tenho a extremidade B. Começa no A e vai até o B. Essas são as minhas extremidades. Nesse segmento de reta BC, então eu começo no B e vou até C. Então eu tenho as extremidades B e C. Tudo bem? O que são segmentos de retas consecutivos? São aqueles segmentos de retas que eles possuem pelo menos uma extremidade em comum, ok? É como se tivesse um ponto em comum entre eles, tudo bem? Igual aqui, olha, tanto a reta AB e BC tem qual ponto em comum? Tem o ponto B. A extremidade B está tanto na reta BC quanto na segmento de reta AB, tudo bem? Então esses segmentos de retas AB e BC são o quê? São segmentos de retas consecutivos, porque eles possuem um extremo em comum, ele possui um ponto em comum. Esse ponto está tanto no segmento de reta AB, quanto no segmento de reta BC, que é qual? Que é esse ponto P. Ele está tanto no AB quanto no BC. Então eu posso dizer o quê? Que os segmentos de retas AB e BC são segmentos de retas o quê? Consecutivos. Que são segmentos de retas consecutivos. Tudo bem? Vou dar mais um exemplo de segmentos de retas consecutivos. Ó, E, F, G. Vamos lá? Concorda comigo que eu tenho um segmento de reta EF, ele começa no E e vai até o F. Então tem outro segmento de reta EF. Outro segmento de reta que eu estou vendo aqui também. Eu tenho um segmento de reta FG. Ela começa no F e vai até o G. Então, o segmento de reta EF e FG são segmentos de retas consecutivos? Sim, porque eles possuem uma extremidade em comum. Ok? Quem é? Esse ponto F. O F ele está tanto no segmento de reta EF quanto no segmento de reta FG. Basta ter o quê? Ter uma extremidade em comum, tudo bem? Ter um ponto em comum entre eles, tudo bem? Ah, professor, só tem esses segmentos de retas nesse seu desenho aqui? Não. Qual outro segmento de reta que eu posso analisar olhando aqui? Concorda comigo?
Aqui eu tenho segmento de reta, beleza, né? Qual é o segmento de reta que eu posso observar? Concorda comigo que eu posso ter segmento de reta que ele começa no E e vai até o G, ó. Ele começa no E e vai até o G. Então, eu tenho segmento de reta EG. E eu também tenho o segmento de reta qual? Eu tenho esse segmento de reta aqui, ó, FG. Esse segmento de reta EG e FG, eles são segmentos de retas consecutivos? São porque ele possui uma extremidade em comum, que seria quem? Seria o G, ok? O G, esse ponto G, ele está tanto no segmento de reta EG, quanto no segmento de reta FG. Basta ter o quê? Tem um ponto em comum, tem uma extremidade em comum, para eles serem o quê? Consecutivos, tudo bem? Outro também que eu posso ver, outros segmentos de retas que eu posso analisar aqui também. É qual? Vamos lá. Eu posso ter o segmento de reta EF. Ele começa no E e vai até o F, que é esse pedacinho aqui pequenininho, tudo bem? Eu também posso ter o segmento de reta EG. Tem o segmento de reta pequeno EF e o segmento de reta EG. Eles são consecutivos? São porque tanto o segmento de reta EF e o segmento de reta EG possuem o quê? Uma extremidade em comum, possui o quê? Um ponto em comum. Ó. Esse E tanto está no segmento de reta EF, que é esse aqui, quanto também está no segmento de reta EG. Eles possuem o quê? Um ponto em comum, olha. Ele possui um ponto comum, uma extremidade em comum. Então, se eu tiver mais de um segmento de reta, onde um desses pontos é comum a esses dois segmentos, eu tenho o quê? Que esses segmentos de retas são o quê? São consecutivos. São segmentos de retas consecutivos. Ok? Vamos lá. Vamos lá? A, B, C, D. Então, acontece o quê? Eu tenho esses pontos aqui e eu posso ter segmentos de retas, tudo bem? O que são segmentos de retas colineares? São segmentos de retas que estão o quê? Na mesma linha, ok? Por exemplo, se eu pegar o segmento de reta AB, seria esse segmento de reta pequenininho aqui, começa no A e vai até o B. E o segmento de reta CD, que é aquele segmento de reta que começa no C e vai até o D. Eles são o quê? Eles são segmentos de retas colineares. Lembra, o que é colineares? Está em uma mesma linha. Então significa o quê? Que tanto esse segmento de reta aqui, quanto esse, estão o quê? Na mesma linha. Então esse segmento de reta e esse aqui, olha, AB e CD, eles são colineares, eles estão na mesma linha. Só uma pergunta, eles são consecutivos? Não. Por que eles não são consecutivos? Eles possuem algum ponto em comum? Não. Então eles são o quê? Eles são colineares, ó, colineares e não consecutivos. Lembrando, consecutivos tem que ter algum ponto em comum. Eles têm ponto em comum? Não. Mas eles estão na mesma linha? Estão. Então eles são colineares, estão na mesma linha, mas eles não são consecutivos, eles não têm nenhum ponto em comum. Tudo bem? Professor, pode ser colinear e consecutivos ao mesmo tempo? Pode. Se eu pegar exemplo, o segmento de reta BC e o segmento de reta CD. Eles são colineares? São. Eles estão na mesma linha. Ó. BC e CD, eles estão na mesma linha, então eles são colineares. Eles são consecutivos? São, porque possuem o ponto C, ó, que é a extremidade em comum. Então eles são o quê? Eles são colineares, estão na mesma linha, e eles são o quê? Consecutivos. Tudo bem? Ok, show de bola, porque eles têm pontos em comum. Vou dar um exemplo aqui de um caso que ele pode ser consecutivos, mas não colineares. Esse exemplo aqui, ó. ABC. Ó, AB, segmento de reta AB e o segmento de reta BC, eles são consecutivos. Eles possuem o quê? O ponto B em comum. Mas eles são colineares? Eles estão na mesma linha?
Não. Ah, professor, então assim, ó, aqui, ó, essa linha e isso aqui. Turma, isso aqui não é uma linha. O que seria uma linha? Seria isso aqui, ó, tu faz um pontilhado. Segue o pontilhado. Eles estão na mesma linha? Não. O segmento de reta AB está nessa linha na horizontal. O segmento de reta BC está na vertical. Eles estão o quê? Estão em linhas diferentes. Então eles são o quê? Eles são consecutivos, ok? Porque eles têm um ponto em comum. Mas eles não são colineares, eles não estão na mesma linha, ok? Show de bola. E também, turma, pode acontecer o quê? O bom de um segmento de reta é que eu posso medir eles, tudo bem? Posso ter um segmento de reta AB, tudo bem? E tem um segmento de reta EF. Turma, então, se um segmento de reta ele tem começo e tem fim, então, de certa forma, eu posso medir no segmento de reta. O único segmento que eu posso medir é um segmento de reta, que ele tem começo e tem fim. Vamos fingir que o segmento de reta AB ele possui uma distância de, sei lá, 3 centímetros. Eu quero saber quanto que mede o segmento de reta EF. É como se eu pegasse esse meu AB e usando meu AB como base. Vamos fingir que esse EF ele vale o dobro de AB. Como se eu pegasse aqui, meu segmento AB e fosse assim, ó. Como se eu pegasse o meu transferidor, AB e visse o quê? Que dentro desse EF cabe dois segmentos AB, ó. AB, AB. Ok? Aqui, ó. AB, AB. Então, se eu tenho segmento de reta AB é igual a 3 centímetros, se eu consigo colocar dois segmentos de reta AB dentro do EF, qual vai ser a medida do segmento de reta EF? O EF vai ser o quê? Vai ser o dobro, não vai? Então vai ser quem? 2 vezes 3 centímetros, que é igual a quanto? 6 centímetros. Então quanto que mede o segmento de reta EF? Ele mede 6 centímetros. Porque ele é o quê? É o dobro do segmento AB. É como se eu tivesse uma régua. Eu tenho uma régua e vejo que o segmento de reta AB é 3 centímetros, beleza? E só que com esse segmento de reta AB eu consigo fazer o quê? Colocar ele duas vezes aqui dentro, ó. AB, AB. Se aqui é 3 e aqui é 3, ó. 3 mais 3, 6. Tudo bem? Show de bola. Então o bom do segmento de reta é esse, que eu posso medir ele. Tudo bem? Porque ele tem começo e tem fim. Se tem começo e fim, eu consigo medir ele. Ok? Show de bola. E os segmentos de retas, quando eu digo que eles são congruentes, significa o quê? Que eles têm a mesma medida. Se eu falo que o segmento de reta AB tem 5 centímetros e ele é congruente ao segmento de reta CD, então quantos centímetros mede o segmento de reta CD? Ele possui 5 centímetros também. Porque se eu falo que os segmentos de retas são congruentes, lembra o que eles são? Iguais, possuem o que? A mesma medida. Se o AB é 5 centímetros e eu falo que esse é congruente a esse, se é congruente, tem a mesma medida. Então aqui também vale 5 centímetros. Ok? Show de bola. E para finalizar, vamos falar sobre o plano. Coisa bem simples. O plano ele é representado como? Ele é representado por letras gregas minúsculas, ok? Por exemplo, aqui eu tenho um plano. Eu falo que é um plano. Eu quero colocar o nome dele, eu falo plano alfa. Ou um plano beta. Então, um plano é representado como? Com uma letra grega minúscula, alfa, beta. Ele possui duas dimensões, ok? Só acontece o quê? O meu plano ele é infinito. O exemplo de plano é o quadro, ó. Possui o quê? Duas dimensões, comprimento e largura. Só que qual é a diferença? Um plano, ele não possui nem começo nem fim. Ele é ilimitado. É como se esse meu quadro aqui fosse infinito. Não tivesse nem começo nem fim. Então eu represento o plano como? Com letras gregas pequenas. Ele é infinito, tudo bem? Não possui nem começo nem fim. Então essas definições de ponto, reta e plano são a base mais importante da geometria que vocês possam ter. Lembrando, uma reta não possui começo nem fim.
Um segmento de reta, ele possui começo e fim, e uma semi-reta possui começo, mas não possui fim, tudo bem? Ok, então, turma, a nossa aula em si vai ser sobre isso. Então, para finalizar, eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 12 até a página 16, ok? Então, faça esses exercícios. Qualquer dúvida que tiver, podem me perguntar, tudo bem, turma? Ah, e outra coisa importante, vocês lembrarem, até esqueci de falar isso. Vértice, face e aresta. Lembre, ó, se eu chegar aqui um cubo, o que são os vértices? Os vértices são os pontos, ok? Arestas são as linhas. Exemplo, uma aresta. O exemplo de uma aresta é quem? É a aresta AB, AC, quer dizer. AC, aresta. Tudo bem? E face é o que? As partes planas. Então, ó, vértice são os pontos. Arestas são as linhas. E face são as partes planas de um sólido geométrico, tudo bem? Então, ó, vértices são os pontos, letra maiúscula. Arestas são as linhas. Então é o quê? São segmentos de retas, possui começo e fim, ó. Aresta AC. Eu posso também ter aresta AB, ó. AB, ok? E posso ter a face, tudo bem? Face são as partes planas, ok? Então finalizamos o nosso vídeo. Então faça os exercícios da página 12 a 16. Quase que eu esqueço de falar disso, mas ok, turma. Então, até a próxima videoaula.